Falando de espaço das mulheres, lugar das mulheres, tem a questão da representação política, né, que ainda está muito aquém do que poderia ser e do que deveria ser. Dentro disso tem os cargos eletivos, mas tem também a designação para cargos no primeiro e no segundo escalão. A gente tem um recorde de mulheres no primeiro escalão, são 11 no governo do presidente Lula, mas estamos muito longe de falar em paridade ou equidade, ou mesmo do mínimo que a gente costuma entender como aceitável num esquema de cotas ou de reserva de vagas, que é 30%. Não se chegou a esses 30%. A seu ver, ficou insuficiente, ficou aquém do que era esperado pelo eleitorado? No caso da senhora, a senhora sentiu alguma frustração? A senhora entende que é esse o caminho e que tem que ir aos poucos? Eu não fiquei frustrada, Vera, sabe por quê? Porque quem indica os ministros são os partidos. Os mesmos partidos que não cumprem a cota. Como é que a senhora avalia essa PEC que está em tramitação, que perdoa mais uma vez os partidos? Eu sou contra, porque mais uma vez as mulheres que vão pagar. Mesmo com vários partidos de esquerda apoiando. Mesmo vários partidos de esquerda apoiando, porque na verdade nós queremos lutar para que as mulheres estejam no poder. Nós hoje somos, né, mesmo com a cota de 30%, nós crescemos da eleição no Congresso Nacional. Nós crescemos só 1,7%, nós chegamos a 2%. E dá para fazer alguma coisa para evitar esse perdão de novo, aí, ao não uso da verba partidária para as mulheres? A gente está tentando ver se consegue abrir brecha para negociar, mesmo que perdoe, que esse dinheiro seja investido em formação e nas próximas candidatas. Mas eu ainda queria ouvir a senhora sobre a composição do governo Lula. Não, eu vou falar sobre ele. Então, assim, eu acho que a gente precisa efetivamente trabalhar isso. Com relação ao governo, frustrada eu não fiquei exatamente por causa das questões que você está vendo no partido, porque os cargos, principalmente os de ministros, eles são nomeados pelos partidos. Nem sempre, né? Tem ministros que são designação do próprio presidente. Sim, mas a grande maioria termina vindo de uma composição que foi feita, e no nosso caso, a composição do primeiro turno e do segundo turno, né? Eu acho que isso é importante dizer. Mas que 11 ministras, elas não são suficientes. Nós queremos, eu luto por paridade nesse país, né? Eu quero condições iguais, né? Mas nós precisamos construir e solidificar isso. Nós precisamos reverter os processos das indicações, nós precisamos reverter os processos para dentro dos partidos, para dentro das instituições. E tem mais uma outra coisa que eu tenho dito, que nós precisamos investir, e isso é um dos debates que dentro da Secretaria de Articulação Institucional e Participação Política eu quero fazer, que é a questão da capacidade de liderança das mulheres. E a liderança não é só no partido, a liderança é no sindicato, é na comunidade, em todo lugar. Essas mulheres não têm voz, Vera. Quando elas não têm voz, elas não são candidatas. E não são as prioridades, entendeu? E nós precisamos começar a fazer isso e fazer o seguinte, mostrar que as mulheres têm capacidade para estar nesses ministérios, para estar nas secretarias, nos governos dos estados, para estar em secretarias nacionais. Então, nós precisamos fazer esse debate para que nós possamos inverter esse quadro daqui para o ano que vem e daqui a 4 anos. Ó, a reforma ministerial vindo aí, hein? E a vaga além disso, a vaga do STF, né? O presidente Lula ele tem uma possibilidade, uma oportunidade de fazer uma indicação inédita de uma ministra, de uma mulher negra, para a vaga, né? E aí, acho que a senhora concorda com isso, que o governo deveria utilizar essa chance para fazer essa escolha? A senhora chegou a conversar com o presidente sobre isso? E que tipo de argumento que a senhora, se sim, que tipo de argumento que a senhora usou para convencê-lo disso? Não, eu ainda não conversei com ele sobre isso, né? Eu acho que é uma decisão que cabe a ele. Eu acho que nós precisamos sim ter mais mulheres nesses espaços, mas não só no STF, mas em todos os lugares. Agora nós temos várias candidatas, né, desembargadoras, e nós estamos apoiando. Eu tenho conversado com todas elas, né, para que estejam nesse lugar, mas com o presidente Lula eu ainda não conversei.